E 17 minutos, estamos de volta e sempre às quartas-feiras nós temos o quadro fixo Seu Direito, e hoje com o advogado trabalhista Vinícius Cascone. Olá, doutor Vinícius, boa tarde, obrigado mais uma vez pela presença. Boa tarde, André, boa tarde, ouvintes da CBN Campinas, sempre um prazer estar com vocês. Lembrando, se você tem alguma dúvida, quer mandar a sua pergunta para cá, pode mandar pelo WhatsApp, o 19991869070, assim como fez o Anselmo. O Anselmo, doutor Vinícius, manda a pergunta aqui. Gostaria de saber se eu pagar o MEI, se isso me ajuda na aposentadoria. Sim, nesse caso, André, na verdade, Anselmo, ouvinte, quando você paga o DAS, que é o boleto, que a gente chama de contribuição do MEI, está inserida ali uma contribuição para o INSS. Então, nesse aspecto aí, realmente, as contribuições feitas através de MEI vão contar assim como tempo de serviço, para o beneficiário, possível beneficiário do INSS um dia, para o trabalhador aí que vai se aposentar. Evidentemente, tem que lembrar que hoje não adianta só a gente fazer a contribuição, a gente precisa ver quanto a gente está contribuindo, porque lá na frente a gente vai somar todos os valores e fazer a divisão pelos meses de contribuição para ver qual realmente é o valor, o percentual aí que a pessoa vai ter de aposentadoria. Então tem que ter sempre esse olhar. Então quando você faz a contribuição mínima do MEI, você vai acabar se aposentando com um salário mínimo, importante deixar claro. Existem outras formas de fazer contribuição, que é autônomo ou contribuinte individual, que podem potencializar o valor de recebimento lá no final. Então, sempre ter atenção em relação a isso. Quem contribui pelo MEI, pelo valor mínimo, não sei, depende do histórico de contribuições também desse trabalhador, mas o MEI garante o salário mínimo de aposentadoria, é isso que ele garante. Tá, importante frisar isso aí. Até uma outra dúvida que aí já me surge, por exemplo, um trabalhador, de repente, trabalhou 20 e poucos anos na iniciativa privada que seja, foi dispensado, então ele tinha um salário, uma contribuição, e a partir de agora ele é um autônomo, ele contribui via o DAS, e nessa contribuição mínima, aí tem que justamente ter atenção a essa equalização de quanto está contribuindo. É sempre importante verificar isso, porque isso vai impactar o valor da aposentadoria. Então, eu sei que muitas vezes hoje é uma situação bastante complexa. Eu falo, por exemplo, no meu caso, eu tenho 44 anos hoje, comecei a fazer recolhimentos por volta dos 18, 19 anos de idade. Como houve a reforma da Previdência, então eu tenho que aposentar por idade agora, 65 anos, Então eu vou ter, em tese, se eu contar todo esse período da minha vida, até com certeza eu vou ter 47 anos de contribuição. Realmente, evidentemente que é um período longo de contribuição, mas talvez não vale a pena no futuro, não se sabe, Não sei como é a expectativa de vida, não sei quanto eu vou viver, mas evidentemente que o que vale hoje, além realmente do tempo de serviço, tempo de contribuição, que precisa ter, é justamente o valor que está sendo contribuído. É isso que vai impactar no valor a ser recebido numa eventual aposentadoria. Tá. O André, aqui de Campinas, ele manda aqui, boa tarde, gostaria de saber a respeito do Vale Refeição. A empresa pode atrasar o depósito? Na verdade, a empresa não pode atrasar nenhum tipo de depósito, seja de benefício ou de salário. Então, na verdade, precisa ver primeiro, qual que é o dia de pagamento? Primeiro, em tese, qualquer verba salarial, você tem que pagar até o 5º dia útil. Então, o vale alimentação, por mais que seja um benefício, em tese é um valor pecuniário, que é aplicado num cartão, normalmente, e nesse cartão, evidentemente, que tem um prazo aí também, o 5º dia útil ser um prazo pré-estabelecido, buscando por analogia essa questão do data do pagamento dos salários. É claro que estiver na convenção coletiva da categoria de trabalho, uma data específica, aí tem que cumprir aquela data. Então precisa verificar isso. Qual é a data, quando acontecia, e se costumeiramente acontecia até o 5º dia útil, de cada mês. E evidentemente que a empresa tem que se vincular a essa data de pagamento. Se não pagar, quais são as consequências, Isso que as pessoas perguntam. Evidentemente que, assim, infelizmente, as multas são baixíssimas, Os juros, evidentemente, em relação a uma penalidade dessa. Mas é claro que se isso acontecer de forma contumaz, contínua, que a gente fala, pode, inclusive, o empregado pedir um instrumento que chama rescisão indireta do contrato de trabalho. O que é isso? O empregado rescinde o contrato e a culpa da rescisão passa a ser da empresa por não ter cumprido com as suas obrigações de contrato. Então, se a empresa dá o vale alimentação hoje, passou a ser uma obrigação do contrato. Então, se a empresa não cumpre o pagamento dessa obrigação na data aprazada, na data estabelecida, de forma constante, por mais de 3 meses, por exemplo, consecutivos, sempre atrasando, evidentemente que isso pode
acabar gerando o que a gente chama de rescisão indireta contra o trabalho, se o empregado quiser. Quero rescindir o contrato, quero receber as verbas rescisórias, receber a multa de 40% do FGTS, e a empresa passa a ser responsabilizada por tudo isso, por ela ter descumprindo as obrigações do contrato de trabalho. O senhor até falou com relação à data, ele mandou aqui sempre primeiro dia do mês. Então, né? evidentemente... Hoje é dia 1. Hoje é dia 1. Não sei se ele está se referindo agora ou de mês, né? Sim, Passado. sim, mas... evidentemente que eu sempre falo, hoje não existe mais horário bancário para pagamentos. Né? E hoje, com o Pix ou com instrumentos aí de crédito de valores, hoje é 24 horas, eu falo. Então você pode acabar fazendo da 0 hora a 0 hora, né? Sim. Praticamente. Bom, o Dr. Vinícius Cascone, ele trouxe aqui como um dos temas a gente abordar. Logicamente que você, ouvinte, mandando as mensagens aqui, a gente traz para ele também esses questionamentos, mas um assunto está fervendo que deve também tirar um pouco de sono de alguns comerciantes, né, empresários, é o descanso quinzenal aos domingos das mulheres. Tem mudado isso aí, e o que mudou e o que há de vir? Na verdade, assim, a CLT, no seu artigo 386, 386, já estabelecia essa garantia às mulheres. Então, as mulheres que trabalham principalmente em escala de revezamento, o comércio tem muito isso, a indústria também tem isso, né? Então, acaba trabalhando todos os dias, a indústria não fecha, o comércio não fecha. Os turnos, né? Indústrias. Os turnos. Então, você tem essa situação. O que acontece, né? A CLT já estabelecia que para você garantir a folga aos domingos, né, todo trabalhador tem direito pelo menos uma folga aos domingos no mês. Por que isso? É importante entender o conceito. Justamente é o dia que o trabalhador pode ficar com a sua família. Então, tá seus filhos na sua casa, ou seus pais, etc. Depende, é a família como um todo. Né? Então, garantir um domingo ao mês era uma forma de garantir a reunião da família. E o que aconteceu? Na própria CLT, existia uma condição especial para as mulheres, uma condição protetiva, né? Que era garantir ao menos 2 domingos ao mês, né? Em escala. Então, quer dizer que, pelo menos a cada 15 dias, as mulheres têm que ter um domingo de descanso, né? Para justamente garantir a integração dela e a participação dela junto com a sua família, né? Então, não é que está dando uma folga a mais, não é isso. É garantir que a folga semanal, que todo trabalhador tem direito, ocorresse aos domingos. Então, esse é um ponto. Então, a CLT garantia isso como algo benéfico, né, para a família e para a própria mulher. E aí houve uma grande discussão, uma grande rede de lojas aí no país, uma grande varejista ingressou com uma ação questionando, e isso acabou parando no Supremo Tribunal Federal. E aí houve a ratificação, então o Supremo decidiu de forma definitiva que realmente esse dispositivo que está no artigo 386 da CLT, de garantir 2 domingos ao mês de folga para as mulheres, é constitucional. Então, é uma ação afirmativa, é importante para a família, para as mulheres. Então, agora a discussão está resolvida. Então, todas as empresas devem seguir isso. No comércio, realmente acontece muito, indústria menos, mas no comércio existe essa situação, em parte das mulheres trabalharem tem descanso só a um domingo ao mês nas escalas. E isso, evidentemente, está gerando um passivo trabalhista para essas empresas do comércio, né? Ou para a empresa em geral que faz isso mesmo na indústria. Então, evidentemente que a trabalhadora, no caso, que não folga 2 domingos ao mês, tem direito a pleitear uma indenização aí de horas extras desse dia específico aí, desse domingo. Agora, nessa questão, o pessoal tá ouvindo, de repente fala, bom, então hoje é dia 1º, a partir agora feriado prolongado, que também já é outra questão, né, com relação à folga, ao trabalho, tudo mais. Mas isso, os funcionários, eles precisam assinar um aditivo no contrato, já passa a valer, como que funciona? Na verdade, já valia. Já valia. O grande problema é esse, né? A empresa hoje que não pratica, que não garante 2 folgas ao domingo, está com o passivo trabalhista nos últimos 5 anos aí estabelecido. Né? A lei não mudou, na verdade foi um entendimento do Supremo Tribunal Federal que disse, olha, está correto, né? Tem que pagar, né? Tem que garantir os 2 domingos. O que o Tribunal Superior do Trabalho havia decidido está correto também, que ratificou o dispositivo da CLT, da lei. Então, evidentemente que tinha um passivo para trás. Então, todo trabalhadora, no caso, que não folgou 2 domingos no mês numa escala de revezamento, né? Evidentemente que ela tem direito aí a pleitear uma indenização das horas extras desse período. Um outro assunto também que tem vindo à tona e gerado bastante repercussão é a contribuição assistencial nas convenções coletivas. Né? Quer dizer, eu não quero que desconte, não, mas tem, não, mas é obrigado. Agora, quem não quiser que tem que se manifestar. Como que está isso aí?
Na verdade, essa é uma grande polêmica que existe, né? Realmente, os trabalhadores querem o benefício de uma convenção coletiva, de um acordo coletivo. Claro, todo mundo quer ter anualmente o reajuste do seu salário, todo mundo quer ter um vale alimentação que não está previsto na lei. Vale alimentação normalmente é uma negociação coletiva ou uma empresa que dá espontaneamente. Mas, em regra, deve ser uma convenção coletiva ou um acordo coletivo de trabalho que garante plano de saúde, entre outros direitos aí que não estão na lei, por exemplo, né? Por exemplo, um benefício social, um vale, um abono, e coisas assim que existem nas convenções coletivas, que realmente são fruto de uma negociação. Então, essa negociação, quem faz são os sindicatos. Então, os sindicatos, quando garantem esses direitos, evidentemente, né, que estão trazendo algo benéfico para essa categoria. E quando trazem algo benéfico para essa categoria, o trabalhador está sendo beneficiado. O que acontece é que, com o fim da contribuição sindical obrigatória, lá em 2017, né, os sindicatos deixaram de receber qualquer valor para prestar um serviço. Né? Então, o sindicato presta um serviço, garante um direito e, evidentemente, que tem trabalhadores, né, que são chamados caronas, que acabam se beneficiando das pessoas que pagam o sindicato e estão recebendo os mesmos direitos. Então, é uma distorção aí. Então, a pessoa recebe um benefício oriundo da negociação que o sindicato promoveu e ela não contribui com nada. Realmente causa uma distorção. E eu uso como exemplo no Brasil que não existe... O Brasil é um país capitalista, né? Então não existe nenhum serviço grátis. Ah, mas o SUS é grátis, é gratuito. Não, não é gratuito. Na verdade, quando eu compro um pão, tem tributos ali que estão incididos nesse pão que eles vão ser recolhidos para a União vai acabar repassando para o Sistema Único de Saúde. Então, na verdade, por mais que os serviços são disponibilizados para a população de forma gratuita, há um custo embutido em tudo que a gente compra aqui. Então, de uma certa forma, o usuário acaba pagando, né, por isso de forma indireta. Na questão dos sindicatos, quando tinha contribuição sindical obrigatória que descontava todos os anos um dia de trabalho, realmente estava embutido ali a contraprestação pela negociação coletiva. Claro, existiam abusos, muitos sindicatos não faziam negociações coletivas, não tinham acordos em convenções, realmente isso causava prejuízos para os trabalhadores. Agora, a gente não pode usar a exceção, né, como um problema. Muitos sindicatos garantem direitos maiores do que a lei. Vou dar um exemplo dos sindicatos químicos de Campinas, que na sua convenção aqui, o adicional de hora extra é 70% ao invés de 50% como a lei, e 110% ao invés de 100% aos domingos e feriados. Então, perceba que uma negociação coletiva trouxe uma vantagem para esse trabalhador. Apenas um exemplo que eu estou colocando. Então, é claro que todos os trabalhadores da categoria dos trabalhadores da indústria química e farmacêutica na região de Campinas recebem um benefício dessa negociação. Sim. Então, evidentemente que para contrabalancear isso, tem que ter uma contrapartida financeira. E aí o que o Supremo Tribunal Federal entendeu foi isso. Né? Ele disse, olha, é permitida a contribuição assistencial, houve a publicação do acórdão nessa semana, garantindo o direito de oposição. E o direito de oposição é da pessoa se manifestar se quer ou não quer. E qual é a oportunidade de fazer essa discussão? No texto, na ementa do julgamento do Supremo, não está claro como será essa oposição. Mas no voto do ministro Barroso, ele estipula e diz que a discussão é feita na Assembleia Geral. Então, o sindicato tem que convocar com ampla publicidade, garantir os preceitos democráticos vigentes no país, garantir a participação dos trabalhadores para decidir. Queremos a contribuição assistencial ou não queremos? Se democraticamente a maioria determinar que sim, aí se vincula a tal da categoria, evidentemente. É como as eleições. Quando eu escolho um prefeito, às vezes eu posso votar num candidato que não vai ser eleito, mas democraticamente eu me submeto à vontade da maioria. Todos, sim. É assim que funciona. Essas são as regras do jogo num país democrático. Então, eu entendo que se os sindicatos convocarem de forma democrática, com ampla publicidade, com ampla participação dos trabalhadores, e a maioria decidir que deve pagar a contribuição assistencial, acho legítimo e acho também que os trabalhadores precisam se conscientizar que se tiver um sindicato forte, as negociações são mais fortes e podem ser mais benéficas para os trabalhadores também. Quero agradecer 3h31, mais uma vez, o Dr. Vinícius Cascone, advogado trabalhista, sempre às quartas-feiras, dentro do quadro aqui, Seu Direito. Chegaram mais perguntas aqui, eu vou passar, fica também para a próxima semana com relação aos assuntos, viu, doutor, aqui dos nossos ouvintes. Mais uma vez, muito obrigado, uma ótima tarde. É isso, obrigado, boa tarde a todos os ouvintes, um abraço. 3h31. Estúdio CBN.